E eu tento botar as outras, tá bom? A da semana passada. E de repente dessa também. Amanhã eu coloco. Onde nós paramos? Você lembra, o Aline? Paramos ali, ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma permanente nas situações de desequilíbrio. Eu tinha marcado essa paradinha. Você vê outro livro? Aqui tá com outro nome. Que página que é, o Aline? No meu velho, é no final da página 22. Esse livro... Não, esse coisa tá estranho. Aqui, 22 tá aqui. Como é que é o pedaço, por favor? Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Peraí. Pera, nunca. Nunca Fugiremos à lei. Que difícil, hein? Achei. No meu Dependendo tá na do página seu 25, livro, é 25. No meu tá 25 também, o Gilson. É uma página que não tem parágrafo. Você sublinhou no livro? Eu sei, meu amor. É mais fácil aqui ficar, em vez de eu ficar procurando outro. A de vocês está na 25, né? O meu tá. É o livro mais novo. Marrom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9ª linha de baixo para cima. Eu não estou encontrando também, não. Qual o início do parágrafo anterior? Ah, esse é imenso. Segregando delicadas. Energia ok. Segregando a gente achou. Achou segregando. É o Então final segue, tá lá segregando. no final. Medida que... É no finalzinho do parágrafo do segregando. O homem vive esquecido de que Jesus... Vai antes. Vê se você acha A assim. gente está quase no final do pedaço. Vê se você acha assim, ó, renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva não representam meros preconceitos de feição religiosa. Esse pedaço até sublinhei. Eu também, por isso que eu... São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Aí vem ele, nunca fugiremos à lei. Caramba. Deixa eu botar aqui. Lê um pedaço aí do seu que a gente te localiza aqui. Lê aí onde você está. Eu estou tentando achar aqui. Tá, nunca fugiremos à lei do eterno. Não. É isso? Não? Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Está na 25? Não, que de repente o meu pode ser um outro... Dá um F9 e põe Supremo Legislador. Olha lá, segregando unidades força, continuou. Pode ser comparada à poderosa usina. Sim, né?
que deve ser aproveitada, controlada no serviço da iluminação. É nesse parágrafo? Isso. Refinamento, Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças. Não, peraí. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência. Peraí, que estão no segregando diferente. Segregando delicadas energias. Ah, tá. É porque embaixo tem um segregando também. Também tem, mais adiante. Ah, ok. Agora, nunca fugiremos da lei. Tá, achei. Achou. Desculpa. Caramba. Dona Ana achou? Achamos. Achamos. A Achou, dona Ana dona? também não estava achando. É porque tem dois segregando. Você achou, Aninha? Temos a lei, eu encontrei. É mais para baixo? Não, nós estamos no Nunca Fugiremos à Lei. Ah, então tá bom, então encontrei. Vou fechar aqui o microfone, que essa rua hoje, ó, tá uma coisa. Qualquer coisa eu digo. Ok, estamos. Finalmente. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exigindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. A gente podia dar uma parada aqui, né? Isso quer dizer que é o que a gente sabe, né? É necessário o nosso trabalho aqui, né? Que não se conserta assim de uma hora para outra. Por mais que a gente fale, se não tivermos mudança de atitude, né? A gente não consegue, como diz aqui, ninguém enganará a natureza, né? E como ele estava falando aí, vendo como que a gente estava... A parte anterior aqui está dizendo justamente do uso irregular das nossas energias, né? Tanto a nível sexual como de outros níveis. E o que está falando aqui é que realmente é necessário um equilíbrio aqui. Pode haver, vamos dizer, algum auxílio a nível espiritual, mas depende muito de nós aprendermos a trabalhar o equilíbrio. Seria isso, Aline? Eu entendi dessa maneira também. Eu acho interessante quando ele fala também que os nossos centros vitais, né, desequilibrados, aí eu entendo como sendo também os nossos chakras, né, todos os pontos de energia que a gente tem no nosso corpo. Eles, basta um deles em desequilíbrio para todo o resto também ser influenciado e a gente não consegue, às vezes, sair desse ciclo vicioso, né? Então, daí a importância da gente tentar manter o equilíbrio, o que é muito difícil, mas a gente se esforçar nesse sentido, porque ele fala aqui, né? Senão a gente vai permanecer sempre na mesma situação de desequilíbrio e a gente não vai conseguir sair do lugar, né? A gente sabe que toda mudança é passinho de formiguinha, muitas vezes, mas que requer um esforço também, né? E eu acho interessante, eu até marquei também aqui que ele fala, não adianta alcançar a morte física, né? Exigindo gestos e palavras convencionais que a gente não procurou ao longo da nossa vida, nesse esforço diário, melhorar, né? Melhorar a gente, melhorar a vida das pessoas que estão no nosso entorno. O que eu achei interessante também é que, assim, que não adianta a gente aparentar que mudou, né? Tem que ser uma coisa que venha realmente do nosso íntimo, né? Porque ninguém engana a natureza, né? A gente pode enganar todo mundo aqui, mas...
Deus e os espíritos, a espiritualidade sabe o que realmente faz no nosso coração, né? Testemunhos que a gente tem, né? E, na verdade, assim, particularmente esses dias, a gente tem estudado bastante os chakras, porque eu a Lu está me ajudando, né? Estou escrevendo a meu manual de Reiki, né? E a gente tem lido muito sobre chakra, tanto a nível científico, como alguns a nível esotéricos, algumas coisas a nível espirituais, assim, dentro do espiritismo também. E o que a gente vê é que não é fácil manter o equilíbrio, né? Se a gente for levar em consideração ao pouco que a gente sabe da influência dos espíritos e juntando com a nossa imprudência, com tudo, né? Além da alimentação irregular que a gente acaba tendo, todos os estresses, toda a questão do nosso pouco controle mental, todas essas coisas são pontos que desequilibram os chakras e os pontos de energia e, por consequência, os órgãos. Então, assim, é um trabalho árduo, o trabalho de equilíbrio, né? E eu acho que facilita, talvez, quando a gente tem um pouquinho de consciência, né, de que a gente tem que tomar um pouco as rédeas. E assim é difícil, né? E a gente fica imaginando as pessoas que às vezes não têm controle, ou por vícios, né? Ou por grandes influências espirituais também. E mais ou menos o capítulo fala bastante disso, né? Da questão do acúmulo e a ajuda do acúmulo de energia pela pineal e o desgaste que depende muito da postura do encarnado, né? Falei alguma besteira, Rosângela? Por mim, você falou perfeitamente. E olhando por um outro lado, falando desse ponto de chakra, né? Eu estava conversando com a Aline esses dias, nós estudando. Aqui, obviamente, não vi nenhuma comprovação a nível de textos espíritas, né? Mas os pesquisadores mostram o conhecimento de mais 5 chakras. 5 chakras, na verdade, dizem que são bem mais, os chamados chakras transpessoais, que são chakras, porque temos os 7 mais conhecidos, né? Que são o base até o coronário, e, na verdade, eles comentam sobre um abaixo, que chama Estrela da Terra, que seria abaixo dos nossos pés, que faz a ligação com a Terra, com a questão terrena mesmo, para centrar a gente, não só além da gravidade, mas a nível também de contato com o nosso elemento, né, a nível astronômico, digamos assim. E existe alguns a mais acima do coronário, que faz a ligação com o mundo espiritual. Né? Segundo os pesquisadores, né, ainda são muito poucos, talvez pode ser que seja esse ponto de ligação da pineal com o mundo etéreo, né? Não sei. Depois eu tenho alguma coisa escrita, não é dentro do espiritismo, mas se vocês acharem interessante, eu posso enviar para vocês darem uma olhada também. É interessante isso que você falou com relação a esse abaixo dos pés, né? E assim, a gente, eu não sei vocês, eu tenho muita dificuldade em andar descalço, mas por vezes tem a necessidade de colocar os pés na terra para efetivamente essa questão parece que a energia flui diferente, né? Você tem contato com a natureza em si, né? Mas o pé na terra, né? Na grama, no que for, ela dá um up, assim, digamos, né? Nas nossas Sim. energias. É legal isso. Sim. Sim mesmo.
Podemos seguir? Podemos. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Está dando para ouvir? Sim, sem Sim. problema. Por enquanto, sim. Agora, aclaravam-se os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. É interessante que, sim, ao longo do capítulo a gente teve muitas informações, né? Principalmente com relação à fisiologia e à questão da pineal. E é interessante que nesse parágrafo que André Luiz ele parece que tem um insight, digamos assim, e fala realmente, né, que receber um corpo não é qualquer coisa, né? Que a gente Sim. precisa cuidar do nosso corpo, assim como a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, porque a gente vai ter que prestar continhas também sobre isso, né? O bom Exato, ou mau exato. uso que a gente fez do corpo que nos foi dado. Porque é todo um planejamento, toda uma preparação enorme, né? Para uma reencarnação, para a formação daquele corpo, os genes e tudo, né? A escolha dos pais, né? Então, É uma ferramenta muito complexa, né, para a gente mal usar, né? Eu achei bacana ele colocar, não é ganhar um barco para nova aventura, né? Fica aí um chamamento também para a gente prestar atenção, né? O que a gente anda fazendo com o corpo que nos foi dado. E que tudo isso, o conjunto disso tudo, serve para a gente voltar ao tema desde o início da série de Nosso Lar e passando por Mensageiros, de que tudo é questão da gente ter cuidado com a vida que nos foi dada, e aqui a gente vem, sim, né? A gente sabe que é uma escola, a gente vem para reparar, a gente vem para melhorar, e todo esse conjunto, né? Que a gente precisa se esforçar para conseguir o nosso objetivo, que é o aprimoramento espiritual. isso aí. Sigamos? Alguém quer falar alguma coisa? Então, sigamos. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou meu orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades do corpo, continuou, pode ser comparada à epífise, a poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. A gente termina e depois a gente começa, pode ser? Pode ser, pode ser. Refocilar o charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de corpo,
em todo serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Eu acho que a gente podia dar uma paradinha aqui, né? Sim. Eu acho que de uma certa maneira aí, eu não sei, ele fala, né, que reforcilar-se no charco das sensações inferiores é, é, é tão assim, é tão difícil às vezes avaliar, né, porque às vezes a gente pode ver essas sensações inferiores, todo mundo que às vezes vive nos limites dos vícios, né? Mas eu acho que quase todos nós temos períodos, às vezes, de que intercalamos essas fases, né? Eu acredito nisso também, porque, assim, particularmente falando, se eu olho para trás, eu vejo coisas de há 8 anos, há 5 anos, que hoje já não me cabem mais, né? Então, essa questão que ele fala, né, de refocilar, que é o mesmo que recrear, né? Uhum. Nesse mundo de sensação interior, e é duro aqui que ele fala a maneira dos corpos, né? Ele botou Exato, é suíno, bem duro, mas né? são corpos, né? Quer dizer, a gente chafurdar ali naquele emaranhado de sensações é o que você falou. A gente, às vezes, pode não ter ido tão ao fundo do poço, mas todo mundo já passou por ali, né? Ou nessa, ou encarnação anterior, e assim, a gente vê também o quanto que a gente conseguiu melhorar, né? Sim, 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 sim. A gente não é um anjo de candura, longe disso, mas a gente olhando a médio, curto prazo, a gente consegue ter essa noção, ter essa visão de que sim, a gente conseguiu andar um pouquinho, né? Que a gente melhorou em algumas coisas, às vezes caiu em alguma outra, mas depois conseguiu pegar de volta. E é É um difícil. trabalho de controle diário, né? Também. É. E É, assim, o chamamento também de atenção, né? Para a gente não gastar essas unidades que ele fala aqui de maneira leviana, né? De maneira descompromissada. Sim. Diga lá, Rosângela. não, eu ia falar, tudo é uma questão de aprendizado, né? Eu acho que a gente nem pode se culpar pelas coisas erradas que fez, em alguns casos, porque é um aprendizado. E eu acho que passa por aquele ponto de errei, tudo bem, não vou repetir de novo, que eu já sei aonde está o erro, né? Eu acho que o problema são muitas vezes que a gente fica errando no mesmo lugar toda a vida, sabe que está errado, sabe o que precisa fazer, mas não sai daquele ponto ali. Parece que ele está atolado ali naquela lama, né? E não consegue se movimentar. Porque errar todos nós vamos. E reconhecer o erro já é um aprendizado imenso, né? Aí uma pergunta aqui, não exatamente para a Rosângela, mas até a questão de a gente pensar todos, né? Ou a Rosângela com a experiência dela. Hoje a gente estava vendo uma palestra que nem terminamos de assistir, daquele. Como é o nome dele? Alberto Almeida. Alberto Almeida, Uhum. né? Uhum. E ele estava falando, na palestra dele, ele estava comentando no tópico das influências espirituais, né? Da companhia que a gente tem bem mais do que a gente imagina, como diz no livro do, do- dos Espíritos, que diz até que, livro dos Médiuns, que diz até que eles praticamente nos controlam, né? Então ele estava falando das influências sutis, né, que segundo as pesquisas deles, os espíritos podem causar. As influências que pode ser uma coisa boba, né, de um excesso de alimento, ou então de comer alguma coisa, chega a esse ponto, às vezes, de ter essa influência sutil. Mas, assim, isso estaria influenciando o nosso caminho por não conseguirmos resistir? Ou estaríamos abrindo porta para essa influência? Ou é a coisa mais forte do que a gente?
Pelo que a literatura espírita coloca, a gente não tem nenhuma... como é que se fala? Nenhuma tentação, se a gente pode usar essa palavra, né? Não era essa palavra que eu queria, mas não achei. A gente não tem nenhuma tentação que a gente não tenha condição de resistir. Então, muitas vezes a gente deixa se levar por isso que nós estamos vendo aí, por falta de energia, por falta de determinação, por falta de disposição mesmo, de fazer a coisa certa e seguir. É igual quando a gente está num grupinho, vamos supor, isso aconteceu muito com a gente na nossa época, que você está num grupinho que todo mundo fuma e você não fuma, e todo mundo fica te instigando a fumar. Chega no momento que você fuma por fumar, só para fazer parte do grupo. Então, quer dizer, isso acontece muito, acho que na parte espiritual também, né? Guardando aí as proporções, né? A gente é testado. Chega no momento que você é uma coisa, às vezes, que você gosta, uma coisa que você está acostumado, e você não resiste àquilo. Então, a espiritualidade te dá o mecanismo para você resistir, mas muitas vezes nós mesmos é que falimos na nossa vontade, né? Na nossa determinação de superar aquela dificuldade. Porque quando nós vamos ter alguma coisa que está acima da nossa capacidade, a espiritualidade não deixa que passemos por aquele teste naquela hora. Quer dizer, quando você é testado é porque você já tem capacidade para resistir. Mas muitas vezes a gente falha. Hoje de manhã. É boa essa frase. Realmente é isso mesmo. Tem tudo a ver. Foi isso que o Alberto Almeida falou hoje de manhã. Porque os testes são colocados de acordo com o nível de cada um, né? Sim, sim. A espiritualidade, é isso que a gente está falando, que vocês comentaram aí, né, agora mesmo do processo encarnatório que nós vivemos. A espiritualidade ela é tão meticulosa em cada coisa que até nesses detalhes ela se atenta. Se você, vamos supor, você tem uma falha aí, né, encarnatória, em algo assim muito grave, e você ainda não tem condição de resistir àquilo, a espiritualidade não vai deixar você passar por aquilo naquela encarnação, porque ela sabe que você vai falir. Exato. Então, isso, acho que esse senso, eu acho que é importante nós termos, para a gente saber exatamente, não, eu estou passando por isso. Eu consigo resistir? Se eu estou passando é porque eu consigo. A espiritualidade já viu que eu consigo. Eu passei por um teste desse com a bebida. Eu nunca bebi, né? Mas o meu ex-marido foi orientado a tomar aquele vinho, né? Para o coração, aquela coisa assim. E eu comecei a observar que às vezes eu chegava em casa depois do trabalho, de tarde, e ficava na minha cabeça. Não, ó, tem vinho lá na geladeira, vai lá e toma um pouquinho. Eu estava fazendo faxina em casa. Poxa, você está fazendo faxina, está se desgastando, vai lá, vai tomando um vinhozinho. Eu falei, gente, isso aí é um teste para mim, isso não é meu. Mas eu sei que se eu não conseguir segurar isso, eu vou trilhar por caminhos que eu realmente não quero. Okay. Então, o que eu tive que fazer? Parar de consumir bebida alcoólica de qualquer tipo. Então, nem o vinho que eu gostava de tomar, que já é uma característica, né? Você gostava de tomar. Lá em casa, todos os jantares, festinha de aniversário, essas coisas assim, era vinho que se usava, porque a gente gostava. Então eu falei, gente, eu tenho que resistir a isso. Então eu tirei da minha vida. Então eu acho que a gente tem que estar atento a esses detalhes para a gente poder ir superando passo a passo as dificuldades que vêm. Né? Igual você estava falando da comida. Tem gente que realmente a comida cresce os olhos. Então se você não consegue controlar naqueles momentos, você tem que ir se trabalhando para isso. Não, gente, eu já comi o suficiente.
eu já estou saciado. Agora, como a Lu falou ali agora, é olho gordo, é olho grande. Então eu não vou comer mais. E aí você vai conseguindo controlar isso. É importante. Isso em todos os pontos, realmente. O tal do bolo, né? É o tal do bolo. A gente não. Cada um tem um ponto fraco, né? Vamos ser honestos, né? Todos nós, né? Todos nós. Cada um tem, não adianta. Todos nós. Senão a gente não estaria mais aqui, a gente estaria em planetas mais evoluídos que a Terra. Mas eu agradeço, por exemplo, com relação à bebida alcoólica, eu não gosto, nunca gostei. Nem de cerveja, nem de vinho, nem de nada, nada alcoólico. O máximo é uma bebida que faz, chamada Néctar dos Deuses, que é doce, que leva leite condensado, leite de coco, creme de leite. E quando eu faço, eu boto 2 gotas de vodka só para dizer que é algo, né? Mas o sabor, eu acho que eu vim com... Eu devo ter abusado na outra, que nessa eu vim com sabor, para mim, é ruim. Eu não... E comigo, assim, eu tenho consciência de que é um tipo de coisa que eu tenho que tomar cuidado, mas é engraçado. Em determinado momento eu começo a espirrar quando eu tomo bebida alcoólica, que eu não consigo beber mais. Espirrar absurdo. E se eu continuar a espirrar, fica sem controle em tudo quanto é lugar, sabe? Então eu não posso beber, é engraçado, é gatilho. Né? E alguma ajuda, né? Mas em tudo, a gente está falando desses vícios considerados, vamos dizer, aceitáveis na sociedade, né? Mas todos os vícios, né, são complicados, vício é vício, né? Vício é vício. vício. Eu falo por conta da minha nicotina. Enfim. Por isso que a espiritualidade realmente é meticulosa. Ela vai programando tudo, né? Só o que for. E eu sou sem vergonha, porque assim, há mês de junho praticamente, eu tive aquela questão toda e eu não fumei. Eu sou cara de pau, entendeu? Mas eu sinto falta. Tem que trabalhar. Conseguir diminuir? Conseguir. Mas o ideal é diminuir para o zero, né? É isso aí. Vai conseguir. Materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Quanto os períodos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da equipe, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos legítimos e normais para as funções da hereditariedade. Eu acho que podia dar uma paradinha aqui, né? Sim, sim. Eu achei interessante aqui, né, que você vê os cientistas, digamos assim, da época, né, os estudiosos, eles, a maneira que eles acharam de repente, frear esses impulsos sexuais nos jovens foi colocar todo mundo para fazer atividade física. Induzindo ao esporte, né? Canaliza as energias para outra coisa, né? Exatamente. Canaliza para isso aqui que vai dar mais certo do que se deixar
solto, né? Entre aspas. Tem uma outra questão aqui. Nesse ponto? Esse caso da hereditariedade é exatamente o quê? Para as funções da hereditariedade. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. Eu entendi no sentido ao encontro daquilo que a gente falou lá atrás, acho que foi semana passada e na outra, da influenciação da pineal, da epífise, na questão cromossômica na hora da concepção, lembra? Ah, sim. Então, não, lembro. Eu entendi no sentido de que você canalizando bem as energias, essa questão da hereditariedade vai correr bacana, ao invés de você usar a sua energia de modo não muito bom, poderia gerar uma questão hereditária, uma doença, alguma mudança cromossômica ali, igual o caso da trissomia 21, por exemplo, no ser que vai reencarnar. Foi nesse sentido que eu entendi. Estímulo de pessoas mais saudáveis, né? De seres mais saudáveis. Exato. Mantendo o equilíbrio do corpo, você garante, né, a perpetuação da espécie, pelo menos. Direcionando energia, né? Gastando, usando, né, fazendo o uso melhor das energias como um todo, não só das sexuais, né? E isso, em tese, garantiria um serzinho ali reencarnante em perfeitas condições, sem nenhuma questão, nenhuma patologia, né? Sim, mas isso obviamente uma visão materialista, né? Sim, ele fala aqui. É o que ele está falando aqui. Os da visão materialista da razão mesmo. pura, por isso que ele começou assim. Enrolei muito ou deu para entender? Não, deu para entender. É isso E mesmo. depois Era a dúvida que eu queria tirar, porque eu falei, ué, mas tem uma visão aqui única e exclusivamente materialista, né? Exato. E na continuação do texto vai dizer que ele isso fala não exatamente adianta. isso. Ele fala já aqui em seguida. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Ou seja, essa história dos estudiosos, dos materialistas de plantão, falar, não, pratica todo mundo atividade física, que vai... Não é assim. Vai muito além, né? Como a gente já vem vendo ao longo do capítulo. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos órgãos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. Ou seja, a gente precisa ter ali nem 8 nem 80, vamos para o 40. Sim. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade da preservação das energias específicas para engrandecimento do espírito eterno. Lembrando que, assim, o que a gente vendo essa questão da epífise pineal, a gente vê que os hormônios segregados pela pineal são hormônios psíquicos. Sim. E toda hora ele vem lembrar a gente disso, como aqui nesse pedaço. O homem vive. Exato. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Não se trata só de cuidar da questão, ele reforça que não é só cuidar da questão corporal, física. Sim, e da nossa própria substância, né? Do Exato. Nosso eu profundo. Foi o que eu entendi aqui.
Alguma coisa mais, Ângela? Não? Ouvi as instruções entre a emotividade e o assunto. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. Ele gosta de analogia, né? Ele fez a analogia lá do lago, sim, analogias bacanas. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança. É princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Ou seja, o quê? Igual a gente viu lá naquele pedacinho, né? Abnegação, esforço, dedicação, disciplina. Isso. É necessário um trabalho de esforço. Contigo, né? Não tem por onde a gente fugir. Não tem por onde fugir o que ela está dizendo. E sem isso a gente não consegue sair dessas situações, né? Dessas viciações que ele fala aqui no finalzinho da frase, né? Das zonas mais baixas da natureza. Sem esses cursos que a gente já vem falando desde o início dos estudos, fica difícil. A gente sabe que é difícil, demanda tempo, eu já foi de vontade. A impressão que eu tenho é que a gente vive numa linha muito tênue, né? De equilíbrio e desequilíbrio, né? Da questão de vigiar é uma coisa muito forte, né? E necessária. Eu me lembro uma vez que você falou assim para mim, a impressão que eu tenho é que você está andando, caminhando na ponta de uma agulha. E aí? Mais ou menos, né? Eu não sei se a gente está exagerado, mas se você pensar mal, você escapa. Exatamente. Não é só o proceder, né? É aquilo que a gente fala, pensamento é energia, pensamento gera. Sim. E um pensamento que às vezes a gente fala, a gente sabe que não é nosso, e a gente às vezes não consegue desviar ele de imediato. E isso muitas vezes é uma porta para outras coisas, né? Não saudáveis para a gente e para o outro. Sim. Eu estava pensando aqui, essa parte inicial que ele bota nos missionários, eu acho que é a base para você ler o livro. Porque quando você entrar na descrição, né, dos problemas que ele vai colocar, né, que na verdade ele vai presenciar, vai acompanhar, você tem nesses primeiros capítulos a orientação de como se fazer o certo. Então ele mostra o ensinamento de como se fazer o certo, para depois ele te mostrar o que foi feito de errado. Para a gente poder fazer essa botar nessa balança aí, no filial da balança. Porque quando a gente começa a ver vamos ver os próximos capítulos e os erros que cada um vai cometendo,
a gente vai começando a criticar indiretamente o que está se passando ali. Mas, na verdade, toda a base, todo o conhecimento que a gente precisa ter, na verdade, né, para entender o que vai se passar depois, está aqui. Essa dificuldade que a gente mesmo está avaliando, né, como o Justo falou agora, de encontrar esse caminho do meio, né, de ficar num caminho do meio, né, como vem Buda aí trazendo no budismo, a gente vai sentindo que é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil. Então, quando nós vermos os erros lá na frente, nós vamos ter que parar e pensar, gente, eu vou criticar, eu vou só analisar, ou eu não vou pensar que é uma coisa que eu podia fazer se não tivesse toda uma orientação anterior. Sim, Se sim. não tivesse toda uma base. Então, mesmo sendo muito, às vezes para mim é um pouco até truncado esses capítulos, porque falta conhecimento aqui para chegar no cerne do capítulo, né? Mas eu acho que ele é a base necessária para a gente conseguir depois continuar a entender bem o livro. Quer dizer, tirar o aprendizado suficiente do livro. Dá essa visão, sim. Por isso que são capítulos bastante intensos, porque se você deixar, dá para você ficar tempos e tempos nele, né? Porque um assunto vai puxando o outro. Sim. Sim. E por que observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu. Você vê que até as orientações tomam tempo. Sim. Não é o que a gente está falando? Até para eles lá. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Aí eu lembrei de Freud, né, também, quando ele fala aqui, né, que Freud liga ali a nossa indisciplina, na teoria dele, tudo essa questão da libido mal direcionada, não é isso? Falei bobagem. Sim. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal de sofrimento envolvendo lares e corações. No caso, eu acho que aí é claro que tudo é uma compilação, os textos, os livros, né? Mas essa parte aí mostra muito a avaliação que ele deve ter feito na vida dele, né? Sim. Tanto que ele fala lá no início, né? Nos meus parcos estudos da medicina, ele nunca se defrontou com tantas informações, né, acerca da pineal como nesse trabalho com o Alexandre, né? Sim. Não, e mesmo ao nível de equilíbrio, segundo o que mostra no nosso lar, no período, embora ele seja um estudioso, um médico, tenha sido um médico conhecido, estudioso e com boas invenções, digamos assim, ele não tinha o equilíbrio nem na sexualidade, nem nos pontos mais básicos, né? Na comilão. Em tudo, porque ele não tinha uma formação familiar e moral para ter esse controle, né? E nesse pedaço, né, a gente percebe que, voltando e batendo de novo na mesma tecla, né? Quando ele fala da longa tragédia sexual da humanidade. Percebe o porquê dos dramas que seguem se repetindo e se repetindo e se repetindo, sem que a gente tenha
a percepção, que agora, graças a Deus, a gente já tem um pouco, mas sem que se tivesse, né, não é controle, mas uma frenagem dessas questões. Sim. Eu acho que frenagem e consciência, né? Porque é claro que a gente traz um conhecimento de outras vidas, né? Mas nós todos, né? Eu acho que a dona Ana era professora, né? Também. Minha tia na escola. Todo mundo aqui ou é professor ou advogado, todos nós lidamos no passado e lidamos atualmente com pessoas de vários níveis e idades e a gente vê que algumas pessoas, ou por criação, ou por falta de condução educativa, se é que a gente pode dizer esse termo, às vezes não tem essa comparação do certo e errado. Eu não sei se eu consigo explicar. É a mesma coisa a vivência de uma pessoa que nasce numa favela, numa comunidade. Às vezes o próprio tipo de vivência que ele tem desde a infância não traz para ele Ele não outro tem um lado. parâmetro, né? Ele não tem ali ele não tem um parâmetro. discernir. Exato. Por isso que, ao mesmo tempo, é muito interessante o que a gente consegue, e obviamente não é dizendo que somos melhores que ninguém, mas ao mesmo tempo a grande responsabilidade, porque a gente tem esse parâmetro. E a gente não segue de teimoso, né? Também. Que é pior, né? Exato. Quem é muito é dado, muito será cobrado. Maior Se você tem a consciência, a sua responsabilidade é maior de quem não tem. Sim. Daí tem muita gente que não quer ser espírita, né? É isso que eu ia falar agora, por isso que eu acho que é o Raul Teixeira que fala. Espiritismo não é para quem pode. É para quem aguenta. É para quem aguenta. Isso mesmo. Que traz uma responsabilidade, né? Uma consciência, uma responsabilidade. Sim, é uma consciência estendida, se a gente pode chamar assim, né? Porque é uma consciência que você já tem, só que com conhecimento a mais, que é o conhecimento espiritual, né? Então, complica mais a situação ainda. Pois é. A frase que a gente ouve é assim, ó, vai dar ruim, você sabe que vai dar ruim. Mas a gente ainda fica aqui planejando contrabando de paçoquinha. De chocolate. Amendoim japonês. Será que tem amendoim japonês do espírito? Enfim, vamos continuar. E o homem, sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Ou seja, a gente insiste, né? Insiste, pega coisa que não precisava nem pegar mais, né? A continha, o caderno preto só vai anotando, e a gente não tem aquele firme propósito de corrigir, né? E o que a gente fez de errado, de equivocado, não tem a mesma disposição para isso que tem para angariar novos débitos. Né? Sim. Vamos compreender, vamos melhorar. Compreendo. Ele fala que logo em E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria, então, mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. É um perigo isso de já saber, né? E sorrindo: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação.
É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa o discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Isso é outra característica dele, né? Mas Aniceto também fazia essas coisas. É interessante aqui, porque ele fala realmente, se não tiver a reencarnação, como é que faz? Isso é isso, né? Fácil. Fica muito fácil, né? Sepultar tudo. Aí fica molinho pra gente. Vai querer mais o quê? Vai ter trabalho nenhum, esforço nenhum e o mérito, onde é que fica nisso? Nossa, acabamos o capítulo. Acabou, finalmente. O que a gente viu até agora, né, é que... Bom, não viu até agora, né? Desde que a gente começou o nosso live, já das coisas antes, a gente vê o quanto é criterioso os detalhes da criação do corpo humano, do perispírito, dos órgãos, de todas as coisas que muitos de nós, e nós também... Saúde! E olha, eu nem cheirei o rabo da Sofia. Não, é cheirar o rabo do gato. Rabo do gato que a mamãe falava. A gente acaba não valorizando essas coisas, né? É uma coisa para a gente refletir, os mínimos detalhes. E, ao mesmo tempo, acaba sendo uma coisa mais forte para agradecer a gente ter os 5 dedos, as 2 mãos, os 2 pés, os dedos dos pés, as pernas e tudo mais, né? E é interessante ele terminar, né, assim, essa observação do André Luiz, né? Não seria mais fácil? E lembra, gente, cada um conforme as suas obras, né? O mais fácil, que mérito que a gente vai ter, né? Mas lúcido... E lembrando, e falando também dessa questão da reencarnação, né? Ele fala que toda união enobrecedora e tudo, isso tudo é preciso, que a gente não pode mudar a lei, né? Porque é a lei da vida. Sim. É a reencarnação, é tudo que a gente já vem falando ao longo desse período de encontro quinta-feira. Sim. É o trabalho de cada um, Dona Ana, Marlúcia, comentem. Eu vou tentar já disponibilizar até o feriado as anotações do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? Terminar o slide. Sim. Eu tinha feito aquele videozinho, o que você acha? Eu acho legal. Eu fiz aqui, gente, quer dizer, eu fiz uma compilação de umas imagens por um videozinho mostrando um pouquinho sobre a questão dos chakras, né, que todo mundo conhece, mas é interessante a gente ter uma ideia de uma visão energética que eu vou botar aqui para a gente olhar. E tem aquele texto também que a gente achou um pouco leve. Lembra que a gente falou de botar no final? Sim, a gente bota para o pessoal ler o que no grupo ou mostra aqui? Como é que é? Acho que podia botar no grupo, né? Mas aí de repente melhor quando a gente já conseguir botar o outro texto, postar, né? Tudo. Ok. Então eu vou passar o vídeo aqui então. Só um minutinho. Tem que iniciar a partilha. Uhum. Próximo capítulo é de quem? Isso aí daqui a pouco. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Vê se consegue ouvir. Consegue ouvir? Não. Você botou para compartilhar com Deixa eu ver aqui. Parar de partilhar.
Compartilhar som do computador. Ok. Agora vai. Vê se agora vai. Sim, meu amor, pera. Consegue ouvir? Aham. Sim. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. Who can say why your heart sighs as your love flies? Only time. And who can say why your heart cries when your love dies? Only Who can say when the roads meet that love might be in your heart? Que serviu mais ou menos para a gente ter uma ideia sobre a questão dos chakras, né? Uma pálida ideia, mais ou menos da localização. Muita gente às vezes não se dá conta que o chakra tem um análogo, né? Ou seja, são como a gente viu ali, como dois cones, né? Uhum. Que são as rodas que rodam no mesmo sentido, tanto na parte anterior e posterior do chakra, né? Que faz esse giro de energia mesmo. E o que acontece, né? Isso aí já a leitura, realmente eu nunca li a nível espiritual. Eu já li algumas coisas a nível místico, né? Dizendo que quando a pessoa tem o exagero energético através de vícios ou qualquer coisa assim, em determinadas regiões, o que acontece é que ele faz a mudança do giro dos chakras, por isso os desequilíbrios, né? Sim, o Jacomelo traz isso. Ah, Quando ele fala do passe, ele comenta sobre isso. Inclusive a diferença de rotação dos chakras. Isso também acontece quando eles estão desequilibrados. Às vezes um chakra está rodando muito mais rápido que o outro. Ou às vezes um está normal e o outro está muito lento. Isso tudo faz parte dessa distribuição de energia no corpo. Então, às vezes você sente um problema, vamos supor, no estômago. O seu chakra gástrico está totalmente desequilibrado. Às vezes ele está muito lento, às vezes ele está muito rápido, ou às vezes ele está realmente fora da posição. Então, tudo isso vai interferir muito no desenvolvimento geral da pessoa, né? Do bem-estar da pessoa. sim. O passe, então, faria também um equilíbrio disso, né? Sim, na hora do passe, na maioria das vezes, né, dependendo do passista, ele tenta alinhar o chakra de quem ele está dando passe. Existe até um movimento específico, né, que você puxa do principal e vai descendo e você vai
buscando com sua energia fazer esse alinhamento. Tem. É um estudo, tem palestras específicas, alguém já viu palestra específica espírita sobre chakra? Eu não lembro. Não, específica sobre chakra, não, mas que tem o chakra embutido, várias. Ok. Porque eu já vi algumas coisas que se direciona para um ou dois chakras, às vezes fala mais do coronário, do terceiro olho, mas nunca vi do geral. Vou ver se eu acho. Tem mais sobre o coronário. Exato. Mas é isso. O que mais, Aline? Tá repetindo. Não, o PowerPoint vai. A gente já termina. Eu quero dar uma melhoradinha. A gente faz uma prece final para poder depois decidir quem é que vai fazer o próximo capítulo? Ou quens? Pode fazer até em grupo. São 9 horas. Acho que era melhor realmente fazer a prece depois definir isso. Uhum. Ok. Pode fazer, Rosângela. Poxa, Lu. Eu bem ouvi, Lu. Assim de cara, Lu. Caramba. Ela não fez. Ela é a preceira oficial, preceira amor. Ela não fez a de abertura. Eu pensei que você ia falar assim, eu faço, Rosane. Não, pode fazer. Viu? Não, você vê, né? Eu não fiz a de abertura, vou ter que fazer a de fechadura. Não tem jeito. Fechadura, não fez a abertura, faz a fechadura. Vamos nesse momento agradecendo a todo esse amparo, a toda essa energia que nos foi disponibilizada pelo plano espiritual através desses amigos de luz para fortalecer os nossos centros de força, fazendo com que o entendimento se torne mais fácil, mas que também o despertar para a necessidade da prática, a prática do amor, da fraternidade, da união, do entendimento, coisas que muitas vezes estão ficando difíceis entre os homens, que possamos, cheios e carregados de energia, vibrarmos, para que nessa atmosfera se derrame este amor e que tantos corações endurecidos se sintam neste momento tocados pelo amor infinito do Pai por nós, pela misericórdia que não cessa em nenhum momento em nosso favor. Por isso que nos cabe é agradecer a estes amigos de luz que vêm em nosso socorro, que vêm nos amparar, nos fortalecer, nos mostrar o caminho, nos instruir e nos educar. Que todo esse amor e essas vibrações salutares possam ser levadas aos nossos irmãos que estão doentes do corpo físico, do corpo espiritual, aqueles irmãozinhos que desencarnados estão perdendo seu tempo buscando
vinganças, buscando brincadeiras, e assim, até o seu processo de aprendizado. Que a luz, Senhor, que a paz que nos envolve neste momento possa ser distribuída por todos os nossos amigos, vizinhos, amores, e para todos aqueles que são indiferentes. Que cada um se sinta revigorado, amparado, mais desperto para a necessidade do aprendizado, do momento, mas principalmente da caridade e do trabalho. Que essa luz possa nos acompanhar por toda a semana. Que esse amor possamos distribuir com todos aqueles que encontrarmos. Que a paz resida em nós, mesmo que fora as dificuldades apareçam. Muito obrigado, amigos de luz. Que a luz e a paz se faça presente no nosso lar. Que assim seja. Mas, hein? Quem vai fazer o semana que vem? Estou ouvindo. Hello? Isso é um sim da Marlúcia, que ela vai fazer o estudo semana que vem? Não, é um não. Sandy fala. Eu só ia perguntar, Rosângela, você tá bem? Ah, Tá bem? tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Infelizmente, para mim não dá, gente. Estou em época de estudo, né? Sim. E esse negócio, uma semana assim, uma semana não trabalhando, semana que vem é minha semana de trabalho. Não até terça-feira. É. Mas o estudo é na quinta, Rosângela. Eu sei, só tô falando. Semana de trabalho não até terça-feira. Até terça-feira você ainda está em casa. Eu não faço estudo porque eu tenho muita dificuldade. Eu falei isso com você, eu estava até em vista de parar. Mesmo com as explicações todas de você, eu não tenho condição de fazer estudo. Eu me sinto condições. Fazer estudo nem tanto, mas a senhora não está conseguindo entender, não, dona? Não, estou entendendo, mas eu tenho dificuldade, né? Porque eu acho muito difícil essa parte aí, como a Rosângela falou. Tem gente que até desiste, porque eu acho difícil, entendeu? Para compreender. Eu acho muito difícil. Mas daqui a pouco nós vamos entrar numa parte, Aninha, que eu acho Mas que
bem mais tranquila, tanto para entendimento, Eu até vou quanto pedir para pro Gil aprendizado. para mim. Você tem meu telefone, Gil? Você tem meu telefone, né? Meu zap, não tem? Quem é? Tá perguntando Você. a mim? É para você gravar para mim. Semana que vem, eu estou viajando sábado agora. É aniversário dos meus netos. Semana que vem e na outra eu não vou estar para fazer o estudo. Então, Ah, se ok. você mandar para mim, eu dou uma olhada na hora que der oportunidade, entendeu? Sim, mando sim, mando sim. Aí fica mais fácil para mim, porque senão eu vou ficar mais no ar ainda. Ok. Mas eu Mas não acho, desiste, não. eu acho que aquilo que foi falado no início, Gilson, eu acho que vai facilitar. Eu acho que se você conseguir transformar essas aulas para o YouTube, eu acho que vai ficar mais fácil da gente acessar. E a gente Sim, que sim. tem problema com tecnologia, eu acho que assim fica mais fácil, né? Sim, eu boto sim. Eu boto no YouTube. Pode colocar só também o som em MP3 e dá para ouvir. Sim, também. Também o Bem. que for melhor. Não é? O som também Eu pode acho ser. que até só o som, porque fica mais fácil. Dá para ouvir em qualquer lugar, não, né? Sei lá, não sei. O que a senhora Alguns, prefere, dona Ana? O som ou o vídeo? O que foi? Entendi. O que a senhora prefere? A imagem que a senhora vê no YouTube ou o som? Eu acho que pode ser o som, né? Ok. E eu vou me esforçar para terminar de fazer as anotações do primeiro e do segundo capítulo, tá? E terminar o slide também, que também Ok. E aí o que eu faço? Eu pode boto ajudar. eu boto no YouTube e salvo o som. E quando eu passar, eu passo a imagem e o som. E quem quiser, veja o que quiser. Duas coisas. porque tem aqueles slides também que foi colocado que eu achei muito interessante. Eu acho que no caso do que tem slide, eu acho que tinha que ter imagem e som. Alguém ouve o som quando quiser e quando tiver um tempo maior, assiste tudo para ver os Assiste com- slides. Porque Eu eles vou são botar muito assim, esclarecedores. porque estando no YouTube, não pesa em celular, essas coisas. Chega, é só acessar, não tem problema nenhum. É, A gente pode criar um canal, então. Também é uma possibilidade. Eu A estou gente botando faz no um meu. canal e põe tudo ali. Sim, também. Independente da gente postar o PowerPoint e os textos no grupo, tem um canal com os vídeos. Também de podemos repente. fazer isso. Ok. Assim faremos. Mas, enfim, Ó, gente, Rosângela, você tem condições do próximo capítulo? gente, eu vou ser sincera com vocês, eu posso até tentar, mas a situação aqui tá pegando um pouco, eu não sei se eu vou ter disponibilidade de tempo para fazer a coisa assim bem meticulosa, entendeu? Tudo bem mais aprofundado. Então, eu posso até ficar assim, mas aí eu vou precisar de ajuda. Se eu gritar aí, alguém me socorre, porque a coisa aqui tem dia igual hoje que Que complica. não dá para respirar, não. A gente tem que prender a respiração e ir como se estivesse nadando. Bom, eu posso tentar quando ajudar também. E Mas a gente vai ter um dia que a gente não vai participar, no dia 30, né? tá no dia 30 de setembro. É 30 de setembro? Mas Só- hoje ainda é 31 de agosto. Não, deixa eu ver um negócio aqui. Dá tema aí o quê? Pelo menos umas 3 quintas-feiras. 30 de setembro é sábado, Lu. É um Sábado. Seria sábado. 28, então. Não, então, Não, então enfim, eu acho não é que esse, não, tá tranquilo. Tá Não, tranquilo. assim, eu posso ir tentar fazer alguma coisa, tudo, vou ajudando e a gente vai vendo junto. É bom que a gente vai estudando mais também.
Podemos buscar alguma coisa para ajudar com imagem, com texto? Porque... Monta uma estrutura que a gente vai tentando fazer um PowerPoint aqui, com imagem, com pequenos textos, que isso facilita bem. Eu tenho Evangelho domingo, que é meu, então até domingo eu estou envolta nesse Evangelho, que eu hoje nem deu tempo nem de pegar nada. Mas depois de domingo para frente eu vou tentar dar uma olhada, ver o que eu consigo ajeitar aqui e vou entrando em contato com vocês. Tá bom. Até porque assim, o capítulo não é pequeno, não, hein? Não, ele é muito grande. É grande, eu acho que é maior do que esse agora. É um pouco maior. São praticamente 6 folhas. A gente vai vendo. Vamos dar um jeito. Vai estar tudo certo. Tá? Não podemos desistir. Ninguém larga. Eu acho que o importante é o grupo estar coeso e com esse firme objetivo de não deixar a peteca cair. Né? Não. Exato. Com todas as dificuldades que a gente vai tendo, porque agora são os testes, né? Agora, então, assim, a gente sabe acredita no que a gente acredita, a galera fica tentando desmotivar mesmo. Sim, a gente sabe disso, né? Então, a gente tem que tentar lutar ao máximo contra tudo isso. Exato. E, se Deus quiser, nós vamos sair vencedores. Exato. Se por um motivo ou outro der problema, a gente vem, lê o texto, comenta um pouco e vai buscando assuntos, porque é o capítulo grande, ele vai se estender um pouco. E agora nós vamos entrar num assunto, entre aspas, polêmico para alguns, né? Porque desenvolvimento mediúnico não é uma coisa fácil, simples e seria assim de entendimento, não, mas de aprendizado muito rápido. Né? Sim. Tanto que quando a gente começa a estudar mediunidade, você estuda anos e anos para poder chegar. Mas os relatos do André, eles são bem esclarecedores. Então eu acho que nós vamos conseguir chegar a uma boa conclusão da coisa. Vai dar tudo certo. Aline, eu dei uma olhada no texto ontem, para mim tá muito bom, tá maravilhoso. Tá? Eu ia te retornar mensagem, mas não consegui hoje, não. Dá um beijinho na Fernanda aí, diz que a gente está orando por ela. Muito obrigada, a gente agradece. Tá? Gente, beijo, boa noite. Boa noite. Gente, uma boa noite. Tchau. Beijo todo mundo, Dona Ana, Malúcia, a Aline já foi. Tchau. Boa semana para vocês.